Boa noite, pessoal. Vamos só dar uns minutinhos pro pessoal entrar e eu já vou colocar a Carla aqui na linha. Só o tempo da gente se acertar aqui com a tecnologia. Boa noite, pessoal. Só vou pedir para vocês aguardarem aí um pouquinho, que aí a Carla já vai entrar na chamada junto com a gente. A gente ia fazer no Face e acabou que deu errado, a gente teve que vir pro Instagram, então deu esse atraso aí. Boa noite aí para quem tá entrando, só mais um pouquinho. Boa noite, pessoal. Só estamos esperando mais um pouquinho. Tô sendo repetitiva, né, para quem entrou primeiro, mas é só dar o tempo de todo mundo ir entrando. Daí a Carla, que é a nossa especialista que vai falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre liderança tóxica. A Carla entrou. Eu tava aqui Boa noite. dando boa noite e falando, vamos aguardar um pouquinho. Deu certo. Desculpem. Já estava explicando que a gente ia tentar fazer pelo Face, deu errado, a gente veio para o Instagram, por isso que deu esse atrasinho. Mas aí a gente vai compensar com um conteúdo bem legal aí. Com certeza, Fernanda, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. São pessoas queridas, são pessoas que a gente se relaciona no dia a dia, né? E que a gente possa, de alguma maneira, ajudar essas pessoas um pouquinho mais. Isso. Aí já tem um pessoal entrando ainda, mas eu vou fixar aqui o comentário. O tema da nossa live de hoje é liderança tóxica. Quem nunca, né, trabalhou com alguém tóxico, então a gente vai falar hoje um pouquinho, até para a gente descobrir se nós mesmos não somos tóxicos para alguém. Então aí a Carla vai falar um pouquinho. Só vou fixar o comentário aqui para que quem for chegando saber do que a gente está falando. Oi, Neia. A Neia, ela é encarregada da empresa que atualmente eu estou aqui em São Paulo. Só para você entender, Fernanda, é uma líder que está se destacando, que vem crescendo muito na empresa. E hoje o que a gente vai falar é sobre os líderes tóxicos, né? Que você falou que queria que eu expusesse, que a gente pudesse debater um pouco sobre isso, né? Dividir aí com o pessoal. Dividir essa experiência, aí até para o pessoal sintonizar. Eu vi que entrou uns amigos meus, algumas pessoas que trabalham comigo. Então, assim, todo mundo sabe que a gente está passando por um momento bem difícil, né? Um momento que as empresas estão em home office mesmo sem querer, mesmo sem ter se preparado para isso. E é um desafio para a liderança, né? Liderar quando a gente está com o funcionário pertinho ali na empresa já não é uma tarefa fácil. E liderar com o funcionário longe tem sido um desafio para os líderes hoje. Aí eu queria, Carla, que você falasse um pouco o que é um líder tóxico. O que é? Que a gente pode... Eu falo líder tóxico, pode estar passando um monte de coisa na cabeça aí do pessoal que está assistindo, mas o que é? Como eu identifico um líder tóxico? O líder tóxico, Fernanda, é aquele líder que ele tem alguns comportamentos bem marcantes. Uma das características muito marcantes
desse líder é um líder que ele não aceita levar um não. As coisas têm que ser sempre do jeito dele. É uma outra característica muito marcante, ele não gosta muito de dialogar, ele gosta de impor. Ele não gosta muito de dar feedback positivo. Ele é sempre uma negativa, um feedback negativo, não é corretivo, é um negativo, né? Ele contamina o ambiente, porque é um líder que ele gosta da fofoca, ele gosta de falar mal de um Daquele para o disse-me-disse. outro, aquele disse-me-disse, ele vai contaminando, ele vai pela imposição. E aí, quando a pessoa não faz o que ele quer, ele persegue. Carlos, é chefe, não é líder, isso mesmo, meu querido. Então, exatamente isso. Ele pede alguma coisa, mas ele fala que foi outra. Que mais? Ele não tem uma boa comunicação. A comunicação dele, Fernanda, é uma comunicação muito do eu. Eu quero, eu preciso, É bem, não aceita. Desculpa. ele é bem autoritário, então. Bem autoritário, tá? Ele pega, como eu falei, né? Ele gera muito estresse na própria equipe. E se dá errado alguma coisa, a culpa é sempre da equipe, não dele. A responsabilidade nunca é dele, entendeu? Então foi a pessoa da equipe que não entendeu, a pessoa da equipe que não está maduro, tá? Então ele tem esses comportamentos. Tá, Ele aceita, desculpa, ele até aceita, Fernanda, novos projetos, mas assim, ele não questiona a equipe em relação a como nós vamos chegar ao resultado com esse projeto, entendeu? Ele faz qualquer coisa para conseguir um resultado. Acho que deu para pegar mais ou menos, né? Eu queria ir para quem está participando, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem comentar, se já trabalharam com alguém assim, se... Enfim, livre aí para comentários, que aí a gente vai trabalhando também em cima do comentário de vocês. E qual que é a influência desse líder na empresa, Carla? Porque, assim, tem pesquisas que falam que 85% dos colaboradores que pedem demissão, dos bons colaboradores, eles não pedem por conta da empresa. Eles querem sim pelo seu líder. Liderança. Então, qual que é o Isso. impacto, qual que é a influência de um líder assim dentro da organização? É total, Fernanda. É uma influência ruim e total. Ela vai se disseminando em todos os setores. Porque não é só aquele setor que ele fica ali cuidando. Ele vai se espalhando. Essa liderança é uma liderança que ela vai se espalhando em todos os setores, em todos os aspectos, até chegar no cliente. Por quê? Um dos aspectos que é bem característico de uma pessoa que está sendo gerida por um líder tóxico, ele repassa isso para o cliente dele. Então, ele trata mal, ele não ouve, ele despreza qualquer tipo de feedback. Ele, por exemplo, se um cliente vem fazer uma crítica, uma solicitação, alguma coisa, ele já acha que é com ele, entendeu? Então, ele tem um olhar o tempo todo julgador. Ele leva para o lado pessoal. Ele leva para o lado pessoal e fica com foco no problema, né? A Cleia está aqui com a gente, tá dando esse prazer para a gente, né, Fernanda? Eu já ia ler a pergunta dela. A Cleia está aqui com a gente e muito que eu tenho vivido de supermercado uma referência é a Cleia. E o que a gente sempre fala nisso, né, nas mentorias, em tudo que a gente fala é não ter o foco no problema. E esse líder, ele tem essa característica muito forte, de ter o foco no problema. Ele não tem foco na solução. Então, já vamos pegar o gancho aí na pergunta da Cleia. Se mais alguém tiver pergunta, tá, pessoal? Vai colocando aí. Então, a Cleia colocou aqui, ó, isso tem relação com a inteligência emocional? E aí o Carlos... Total. E o Carlos falou assim, os liderados acabam seguindo ele. Então, só nessas duas coisas, assim, a equipe reflete o líder. Isso a gente sabe. Então, se a gente tem um líder tóxico, certamente a gente vai ter uma equipe doente.
Então, isso aí está Isso. respondendo o Carlos. Aí eu vou deixar o da Carla, da Cleia, para você responder. Tem a ver com inteligência emocional ou com a falta da inteligência emocional? Tem totalmente a ver com o domínio das nossas emoções. E para que eu possa dominar qualquer tipo de emoção, eu tenho que conhecer quais são as minhas emoções. E é fundamental que o líder se conheça, né? A gente tem um exemplo aqui, o Carlos é hoje da empresa um líder que vem se destacando, né, Carlos? Ele vem se destacando na empresa que ele atua, tem um apoio total do RH, do chefe, não, do gestor dele direto, que está investindo em autoconhecimento. Como que eu posso te falar? Investiu numa ferramenta de autoconhecimento que a gente gosta muito, Fernanda, que é o DISC. E com o DISC, você vai o quê? Você vai se conhecendo, você vai sabendo das suas limitações. Porque é horrível quando a gente é pego de surpresa. Vamos esquecer que nós estejamos no ambiente de empresa. Mas até em casa, quando alguém chega para você e fala assim, nossa, você é assim. E aquilo vai fundo em você, você fala, A gente realmente leva eu um sou. choque. A gente leva um choque. A mesma coisa dentro da empresa. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que, infelizmente, ainda a gente sabe que é cara para as empresas, mas que tem um valor muito grande, porque ele agrega conhecimento para o líder. É Mas aí, quando o líder ele realmente se vê como pessoa. Poxa, eu tenho uma opinião julgadora e não avaliativa, não é, Fernanda? Isso que você vive muito no teu RH lá. isso. Você tem, você tem uma avaliação julgadora e não avaliativa, não é observadora. Então, isso que a Cleia perguntou é de total importância e principalmente que o líder se conheça e conheça as suas emoções para ele saber quando ele está com raiva e quando ele está tendo outras emoções. Até falando sobre o DISC, né? Que é uma ferramenta muito boa. Mas é bom a gente ressaltar que também não adianta só fazer o DISC e não ter um profissional que avalie, que analise, porque aí não Sim, sai ação. Então, isso é importante ressaltar. Quem não conhece a ferramenta DISC, depois da live a gente vai compartilhar o link dizendo o que é, né? Pode ser que tenha alguém aqui que não conhece, mas é basicamente uma ferramenta que determina o perfil comportamental. Mas aí, uma vez isso, conhecido o perfil comportamental, aí a gente tem que saber o que fazer para melhorar, né? Não adianta só saber e não ter ação. exatamente. O grande gancho do DISC é isso, nós nos conhecermos. Eu fiz um DISC novo meu recentemente, então é bom sempre a gente estar se atualizando e a gente olhar ali naqueles aspectos a melhorar e falar assim, não, isso aqui realmente eu tenho que melhorar e estabelecermos esse plano de ação. A G também é uma líder que vem se desenvolvendo bastante e ela está perguntando o seguinte: cadê a pergunta dela, Fernanda? Como? O que fazer para mudar esse tipo de liderança? Então, esse tipo de liderança a gente só consegue mudar a partir do momento que a gente fala para essa pessoa, né? Ou se ela vem recebendo algum tipo de feedback. Porque talvez nem ela saiba que é um líder tóxico, porque ela nunca recebeu um retorno. feedback verdadeiro, um feedback feito com respeito. De repente ela nunca recebeu, não É é? verdade. Vou juntar 3 perguntas aqui, né? Ai, ai, ai. A Cleia está perguntando assim, se nós não responde ainda, tá? Que eu vou ler as 3. Se vocês Tá bom. recomendam que as empresas façam treinamento, aí o Carlos está perguntando se o líder é tóxico, como ele vai aceitar o DISC? E aí o Adilson vem falando assim, ó, vocês acreditam que o liderado consegue mudar esse tipo de comportamento? Então, só para organizar as ideias para não confundir a Carla, então, assim, o liderado mudar o líder é muito difícil. Mas nós, como pessoas, temos que ter a nossa inteligência emocional de saber lidar e não nos deixar afetar, não só por uma liderança tóxica, mas por aquele colega de trabalho que só reclama, mas isso é do indivíduo. Como que o líder vai aceitar o DISC? Aí vai de encontro com a pergunta que a Cleia fez, né? Treinamento. Aí, se você quiser complementar, Carla. O que eu quero falar, assim, que primeira coisa,
a gente tem que saber qual é o objetivo dessa pessoa. Porque, por vezes, de imediato, ele pode não aceitar. E aí, qual é o objetivo pessoal? Qual é o objetivo profissional? Porque ele não vai se desenvolver. Se ele, por exemplo, falar assim, eu não quero, eu quero continuar na empresa. Então, olha, você precisa ouvir, você precisa de um apoio, você precisa de um atendimento para que você possa se desenvolver e perceber que o quê? Você está contaminando uma equipe. A equipe não está porque Fernanda, a equipe vai dar indícios, vai mostrar por números, ou por afastamentos, ou por desligamentos, que está tendo algum problema naquele setor. Então, o que a gente indica? Pode falar. Eu costumo dizer assim, né? Olhando a empresa como um todo. Se a gente percebe que o turnover da empresa está muito alto, ou seja, a rotatividade está muito alta, e isso está concentrado num departamento só, então provavelmente não é problema dos profissionais que estão entrando e saindo. Aí já é um indício de que há um problema de gestão. Presencial, pontual. Então isso tem que ser avaliado também. E o que a Carla falou é importante. Reflete nos indicadores, reflete em reclamação de cliente, porque o colaborador insatisfeito vai atender mal. Não tem outra saída. Tem mais pergunta, Fernanda? A Rosângela está perguntando assim, esse tipo de comportamento é mais notado em algum perfil específico? Eu acho que ela deve estar se referindo ao DISC. Ao DISC? Não. Não. O DISC... Você quer responder, Fernanda? Posso falar um pouquinho? O DISC, pode responder. Ele determina perfis comportamentais. Então, se a pessoa ela é mais de conversa, ela é mais comunicativa, se ela é mais analítica, se ela prefere um relatório, se ela é mais descritiva. Mas aí o que vai acontecer? Se a gente conhecer o perfil dessa pessoa, vai ser mais fácil de usar uma estratégia adequada de abordá-la. Mas não existe assim, falar assim, a pessoa, o líder tóxico em geral é mais comunicativo. Não existe essa relação. Mais alguém tem pergunta? A Cleia está dizendo que... A Cleia está falando aqui da rotatividade, né? Da gente medir a rotatividade. Tem um caso de um setor que eu acompanhei e que o afastamento era muito grande, Fernanda. Sim, atestado, né? Atestado. E ninguém se descobria por que era. Inclusive, eu estou aguardando aqui a Laura Pacheco entrar, que é de uma outra empresa. Provavelmente ela está em reunião. E foi na empresa dela que aconteceu isso, que a gente acabou descobrindo qual era, né? Qual era o problema? O que eram os afastamentos pela agressividade do líder. E ele não percebia como ele se dirigia às pessoas, né? É importante a gente destacar... Posso falar? É importante... Eu gostei da pergunta do Carlos. Não esquece essa pergunta. Não esqueça. É importante a gente destacar que quando a gente fala de liderança tóxica, nós não estamos querendo aqui crucificar e dizer que a pessoa é má. Não é isso. Muitas vezes ela está fazendo o melhor dela, ela acha que aquela forma de fazer vai gerar mais resultados. Muitas vezes vem de uma liderança antiga, ou ela foi formada daquele jeito, que o funcionário tem que ficar em cima, e se você fizer um elogio, ele vai se acostumar. Então, ele veio dessa formação profissional. Então, a gente não quer rotular aqui e falar, o líder tóxico é uma pessoa má. Não. Ele tem um comportamento que provavelmente reflete a experiência profissional que ele teve anteriormente. Então, é um trabalho comportamental de virar a chave. A pergunta do Boa noite, Jean. Deixa eu só cumprimentar o Jean. O Jean é lá do sul, de uma empresa lá do sul. Boa noite, Jean. Cadê a Carol? Senti falta da Carol, hein? Então, assim, o que o Carlos perguntou, só os líderes devem fazer? Não. Até uma briga dos coaches, né, Fernanda? Que a gente fala muito que o DISC deveria ser um valor menor. Porque às vezes a gente deixa de fazer um bom trabalho, porque o DISC ele traz tanta informação para a gente.
um caminho tão bom, que é o que a Cleia estava falando, né? Porque você já sabe que caminho lhe dá. O coach, quando ele pega um relatório de disco, ele sabe já olhar para o profissional e falar: essa pessoa não é de processos, como você falou. Essa pessoa está mais voltada para a área humanas, mais com pessoas. Não é, Fernanda? Isso. E é Então, assim, importante. É importante. o importante. Oh, a gente tá só no importante. Pode ir, pode ir. É muito importante para a O, gente falar. o importante é o seguinte: a pessoa sentir a necessidade, é o que eu falo sempre. Porque quando a empresa oferece, eu vejo como um benefício. Sim. Mas às vezes tem colaborador que vai fazer porque a empresa está pagando. E O responde de legal qualquer jeito. quando juntas esses dois pontos. Tá. E você falou um pouco de contagioso. Qual que é a diferença aí de um líder contagioso e um líder contagiante? Então, é aí que a gente percebe que está tendo algum problema no setor. É um dos primeiros indícios, porque o líder contagioso, Fernanda, é aquele que ele dissemina mágoa, dor, ressentimento, desprezo, intriga. Ele dissemina, você percebe as pessoas desmotivadas, sem criação, sem proatividade, vai atender um cliente sem vontade. E o contagiante é o contrário, é extremamente o contrário. É aquele líder que tem sempre uma palavra, que incentiva o desenvolvimento pessoal, que vira para um gestor, para um líder, fala: vou pagar uma ferramenta para você, para a gente direcionar você com um profissional e direcionar você para um caminho onde você se desenvolva melhor. Aqui você está com essas dificuldades, aqui aponta isso, olha, o teu direcionamento é mais para trabalhar com pessoas e não com processos. Você tem isso de bom, isso aqui você precisa desenvolver mais. Então, realmente, o DISC não é só para os líderes, né? Mas a gente gosta de direcionar assim. E aí a gente tem que destacar que é importante, como líder, saber qual é o melhor aproveitamento daquela pessoa. Porque muitas vezes a pessoa está tão bem num setor, aí a gente fala assim: vamos promover porque fulano é muito bom. E quando promove, a gente perde o profissional, muitas vezes, porque ele não queria ser líder, ele não queria fazer aquela outra atividade. Então, é muito importante conhecer o perfil. De repente, você pega uma pessoa que ela é comunicativa e coloca ela para trabalhar sozinha numa sala. Ela não vai render e não vai produzir aquilo que a empresa espera. Assim como o inverso também é verdadeiro. Você pega aquela pessoa que é mais analítica e coloca para atender o público. Não vai dar o resultado esperado. Então, como liderança, também é importante conhecer as pessoas para colocar cada qual na situação correta. Ó, o Carlos está só a pergunta do Carlos: existe alguma relação com liderança tóxica e caráter do líder? Eu entendo que caráter, Carlos, é você fazer, como a gente já falou em palestra, é você fazer o certo mesmo sem a pessoa, mesmo sem ninguém estar vendo. Então, eu não acho que é caráter. Eu acho que você, às vezes, sofre uma pressão do ambiente que você está vivendo, aquilo que a Fernanda falou. Às vezes, não teve o preparo, né? A pessoa, o colaborador era um ótimo operacional e foi passado para a liderança sem ter tido um preparo, um desenvolvimento. Então, eu não gosto de falar que é caráter. Por quê? Tem treinamento, a pessoa passa por treinamento, por desenvolvimento, e aí a pessoa muda. E caráter é uma coisa que a gente não muda. E aí a gente tem que pensar também no aspecto de que nós não podemos ser tão egocêntricos de achar que alguém acorda todos os dias para ir trabalhar só para pegar no nosso pé. Isso não existe. Muitas vezes a pessoa faz porque ela faz de forma intuitiva, ela não pensa para fazer aquilo, porque senão a gente volta a levar para o lado pessoal, falar: fulano parece que acorda só para me encher, mas não é, a gente não é tão especial assim na vida de ninguém que a pessoa vai acordar pensando em nos fazer mal ou
ou pegar no nosso pé na empresa. Ó, tem mais uma pergunta aqui da Cleia. Vocês percebem que as empresas estão mudando a visão e a importância de investir no líder, ou as empresas continuam com a visão antiga? Quer falar, Fernanda, primeiro? Posso falar. A gente está vivendo um momento que foi uma grata surpresa, porque mediante a crise, as empresas estão enxergando necessidade de buscar alternativas para manter a produtividade e os resultados financeiros, mesmo diante desse cenário. Então, muitas E o pior, Fernanda, Oi? eles estão tendo que aprender na dor Isso. E rápido. Então, a crise traz isso, né? Então, muitas empresas que nem pensaram em investir em liderança, de repente agora viram que essa é uma das únicas saídas. Mas, de modo geral, as empresas vêm buscando. Por quê? Como a gente falou lá no início, a liderança ela tem impacto direto no resultado da empresa. E aí a empresa começa a perceber que não adianta ela ficar trocando atendente, se ela não investir no que está por trás, o que faz aquele atendente reagir mal. Então, é claro que se nós formos olhar, né, tem muita empresa ainda, infelizmente, no modelo antigo, mas o cenário é animador. Muitas empresas vêm mudando, se conscientizando, principalmente agora nesse cenário. As empresas que trabalham com atendimento, seja ele presencial, seja o pessoal que está todo em home office, mas está fazendo os atendimentos de telemarketing, enfim, estão vendo essa necessidade, porque agora o funcionário não está lá. Então, agora, muitas lideranças estão sendo provadas se são efetivas mesmo ou não nesse momento de crise. Então, eu acredito que após essa pandemia, o cenário econômico e o mercado profissional mudou já é outro mercado. Eu concordo com você. O que eu estou vendo é que as empresas estão tendo que correr para manter seus colaboradores, né, e para manter o mesmo nível de atendimento e o número de clientes. Agora os clientes vão ficar muito mais exigentes e o colaborador também. Sim. Porque o colaborador está vendo que ele precisa se reciclar. O próprio colaborador está vendo. Os próprios líderes, eles estão percebendo que eles precisam se preparar para esse novo mercado. Né? Nós, Fernanda, que atuamos na área de treinamento, eu, você, a Cleia, a gente viu a necessidade do quê? De estar no mundo digital, né? De se infiltrar nesse mundo. Porque a gente ferramentas... Exatamente, a gente não tem como acabar o treinamento, porque as pessoas precisam passar por reciclagem o tempo todo. Só o que mudou? O que mudou é que a gente não vai ter essa presença o tempo todo, né? Vai ser online, vai ser digital, mas que as pessoas precisam o tempo todo se reciclarem, buscarem desenvolvimento e cada vez mais conhecimento, porque o nosso cliente ele fica cada vez mais exigente. Não importa o nicho que ele esteja, mas ele sabe exigir e ele se acostumou com agilidade, ele se acostumou a ter conhecimento do produto que ele está adquirindo. Deixa eu pôr uma pergunta aqui do Carlos. O Carlos está perguntando assim: qual o impacto que o líder tóxico pode ter com essa pandemia? Aí eu acho que a gente pode juntar com a questão de comunicação, porque o líder não mudou e o funcionário não mudou nessa pandemia. O que mudou é a forma de se relacionar, né, Carla? Sim, a forma de se relacionar, a forma de trabalhar. Você vê que até os serviços essenciais eles estão tendo que ter uma nova atitude. Eu estou diretamente com um supermercado e eu estou vendo que as coisas estão mudando e vão mudar cada vez mais. Né? Então, pode ser que o número de pessoas diminua, pode ser que o perfil do cliente mude. Então, é uma série de coisas que vai influenciar, sim, no mercado daqui para frente. A gente vai ter a gente tinha uma vida até pandemia e vai ter um novo olhar sobre o trabalho pós-pandemia. Deixa eu colocar aqui a pergunta da Juliana. Boa noite, meninas. Vocês concordam que, em alguns casos, o diretor e a cultura das empresas acabam criando esses líderes, não permitindo todo esse desenvolvimento necessário?
Sim, Sim. sim, até porque é uma empresa que já vinha de um crescimento assim, né? Culturalmente eles já vinham de a pessoa que era bom no operacional passa para ser líder e é sim, isso é muito comum, é muito normal até. É, E o que a gente precisa pode terminar. E o que a gente precisa é conscientizar essas empresas de que elas precisam desenvolver essas pessoas, porque nós temos ótimas pessoas no operacional, mas que não entendem nada de gestão de pessoas, não é? É verdade. Aí, pegando o gancho na pergunta, deixa eu ver de quem foi mesmo? Da Juliana, né? O diretor pode Tá. influenciar, como a gente falou lá no início. A equipe é reflexo do líder. Então, de repente, Sempre. se eu tenho um diretor ou dono da empresa, dependendo do tamanho da empresa, que ele é mais hostil, ele vai gerar uma liderança mais hostil. Em geral, vai com ele. E aí, o que é bacana, assim, que muitas vezes nós somos chamadas por esses diretores para falar assim, olha, meu atendimento está muito ruim, você pode dar um treinamento? E aí a gente consegue perceber que a coisa vem de antes. Só que quando ele já está disposto a uma mudança, a gente consegue fazer um trabalho. E geralmente, quando é feito um trabalho de mudança de comportamento, muda-se a empresa toda. Porque se não mudar do alto, não tem um efeito positivo. No entanto, sempre que alguém nos procura, um diretor nos procura, ele pode não saber que o problema está nele, mas ele sabe que existe um problema. E se ele já está chamando para uma ajuda, já é um aspecto de que está inclinado a melhorar. E uma coisa que a Cleia estava falando para a gente na última mentoria, que eu vivi isso muito na empresa da Laura, que ela eu não vi pergunta dela ainda, mas é assim, quando você contrata um terceirizado, a pessoa que está contratando quer ouvir do terceirizado o que está errado. Ele não está te pagando para ele ouvir o que está bom. O que está bom ele já sabe. Agora, isso não quer dizer o quê? Que ele queira que você só fale do problema. Ele quer que você aponte e que você leve a solução. Por isso que o nosso trabalho existe. Não é, Fernanda? O trabalho do terceirizado é levar ferramentas, levar opções e levar solução para as empresas. Para essa pessoa, para as empresas. Aí a gente volta num ditado popular, né? De que santo de casa não faz milagre. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer um trabalho à empresa, eu estou vendo que tem bastante gente de empresa aí, a gente não quer competir, não quer tirar lugar de ninguém, porque cada um tem a sua vibe, né? E a sua importância, muitas vezes, as pessoas que são do RH interno, que são da empresa, o que acontece? Elas já sinalizaram. Mas, como a gente sabe que santo de casa não faz milagre, vem um terceiro. E esse terceiro é sempre para contribuir. Deixa eu pegar aqui a pergunta do G. Oliveira. Ele está perguntando assim, aproveitando... É G. É G? É a Gerlane. Ah, é a Gerlane. Gente, eu tô de óculos, mas o oftalmo tá de pandemia, de quarentena, eu não consigo trocar o óculos, eu não enxergo. Vou chegar bem pertinho. Como fazer para mostrar para o dono que seu braço direito não tem liderança positiva? É uma pergunta como mostrar para o dono da empresa, que o braço direito do dono da empresa, né, não tem uma liderança positiva. Hoje é bem delicado, porque qualquer coisa que você fale pode parecer fofoca. Então, tem que ter nesse aspecto aí, muita inteligência emocional e sabedoria e mostrar com resultados. E não que ele não tenha uma liderança positiva, mas mostrar que ele pode ser um líder melhor. Porque senão você pode entrar num conflito aí e muitas vezes acaba prejudicando o profissional, porque se ele é braço direito, ele tem alguma influência com o dono, algum relacionamento, muitas vezes. Então, ir lá e dizer, olha, esse fulano, ele não tem uma liderança, ele é mal educado, não é o caminho. Não, nunca. Nunca. E assim, outra coisa, a gente mostrar por números, mostrar pelo DISC, pelo perfil. A gente nem precisa falar, é uma coisa que eu odeio, Fernanda. Esse tipo de profissional que tenta denegrir o outro, não importa onde ele esteja. Então, assim, por isso que eu e a Fernanda, a Cleia, a gente tem uma sintonia muito boa, porque
a gente tenta evidenciar o que é bom e falar, olha, a gente pode desenvolver essa pessoa aqui, pode melhorá-la. E uma coisa, Gerlaine, um beijo para você, minha querida, é o seguinte, é a gente mostrar por números, por afastamentos, é mostrar através de atitude, como é que o setor está, como é que as pessoas estão. A gente, você sabe muito bem disso, Gê. Pesquisa de clima, a gente tira uma fotografia do setor, você fala assim, nossa, eu já estou vendo qual é o problema no setor. Não é o produto, não é o atendente, não é a cultura, é o líder. Deixa eu pegar aqui a pergunta do Alexandre, meu amigo, um abraço. Como será a liderança tóxica com a estabilidade que virá com a MP 936? A gente estava discutindo essa medida provisória hoje, porque assim, eu não sei se todo mundo está inteirado, mas bem rapidinho. Se você reduzir o salário dos funcionários, como foi proposto nessa medida provisória, ou suspender o contrato de trabalho, essa pessoa vai ter estabilidade. Então, por 90 dias depois que acabar a pandemia, ele não vai poder ser desligado da empresa, né? Então, assim, como toda estabilidade, eu particularmente eu não gosto de estabilidades, né? Sejam elas por quais motivos, mas isso é um pensamento meu. Então, a empresa tem que ter muito cuidado. Primeiro, se tem a intenção de desligar, nem fazer esse acordo que a medida provisória permite. Mas se a empresa não tem a intenção de desligar e fizer, o trabalho depois com estabilidade é trabalho que a gente está falando assim, é de comportamento, é mudança comportamental, é trabalhar o restante da liderança de saber lidar com uma pessoa difícil, porque sempre vai ter alguém difícil, independente dele ser tóxico ou não, sempre vai ter alguém difícil, sempre vai ter alguém que você acha que não gera o mesmo resultado, que você gostaria que fosse diferente. Então, aí vem a inteligência emocional da equipe e da liderança. Sempre que a gente está numa posição de liderança, aí de nós é mais cobrado, porque influencia pessoas mesmo. Então, aí entra muito o aspecto de inteligência emocional, desenvolver, de ficar muito claro que essas situações profissionais não devem ser levadas para a nossa vida pessoal, que nós temos que saber lidar e corresponder e responder. Porque aí, quando a pessoa ela é ruim profissionalmente, não entrega um resultado e ainda tem estabilidade, é tudo junto para dar errado. Então, aí vai mais de inteligência emocional do restante da equipe mesmo. E preparar essa equipe, né? Sim. Às vezes você tem um terceirizado que não consegue chegar no líder, porque a inteligência da equipe é maior do que a do líder. E aí preparar essa equipe de verdade, né? Por isso que existe o nosso trabalho até que com todos os cargos. Nós hoje trabalhamos com todos os cargos, né, Fernanda? Sim. Então, preparar essa equipe para esse líder. Mas nada como um líder receber um bom feedback, viu? Eu acredito muito, muito, muito que o líder, o gestor, ele precisa receber. Aliás, todos nós precisamos, né, Fernanda? Precisamos. E até que a Carla destacou, muitas vezes, no ramo que eu mais atuo e no que a Carla atua também, atuo mais na indústria e no transporte. Então, a gente percebe que muitos gerentes de produção e gerentes operacionais, eles são o quê? Aquela pessoa que começou como ajudante, foi conferente, e ela foi crescendo dentro da empresa. E aí ela se tornou gerente, mas ela não foi preparada para ser gerente. Muitas vezes não tem nível superior, muitas vezes nunca nem frequentou um curso de liderança, nem para saber se aquelas perguntas básicas de curso de liderança, se a liderança é nata ou inata, ela nunca fez isso, ela não foi preparada para a função. E aí, às vezes, é exigido dela, é claro que a equipe vai exigir dela, mas então, principalmente nesses segmentos, é importante que a gente chegue lá e consiga fazer esse trabalho, mesmo que tardiamente, que a gente devia ser preparado antes de assumir a função, mas muitas vezes não é assim. Oi, travou um pouquinho. Travou? Vou ver se entrou mais alguma pergunta. A Suelen acabou de entrar. Oi, Suelen. A Suelen trabalha comigo lá na empresa. Oi, Suelen. A Suelen, ela é coordenadora administrativa de vendas e é uma menina bem jovem assim, mas que a gente vê muita maturidade nela. Muita maturidade profissional. É uma líder que vai se destacar aí
ao longo do tempo. Ela é bem jovem, tem bastante chão aí para desenvolver. Ó, a Juliana está falando assim, ó, verdade, Fernanda, atuo na área de varejo e isso acontece muito. Muito, é verdade. E é aquilo, né? A equipe geralmente modela o líder, né, Fernanda? A gente fala muito disso, né? Ele se espelha no líder, né? Sim. E aí ele começa a repetir os mesmos comportamentos. Infelizmente, a gente vê um líder que grita, um líder que não dá atenção, um líder contagioso. E aí você vê que o colaborador, até que recente, que é colaborador novo, ele vai se modificando e vai Se tomando aquela parecendo. gestual, né? É. Mas é até. E se a gente for pensar na nossa casa, né? Não sei quem tá aí na live que é mãe. Os nossos filhos parecem com quem? Parece com a gente. Se a gente grita, nossos filhos gritam. Se a gente fala assim, eu vou te bater toda hora. Quando eles forem brincar com alguém, ele vai falar, eu vou te bater. Então, nós quem estiver aqui assistindo, que estiver na posição de liderança, tem que pensar mesmo, porque assim, o que você está fazendo não é só você. Você está sendo espelho para outras pessoas que vão repetir o seu comportamento. Ó, a Letícia Guiar está falando aqui, ó. O líder tem que ser o exemplo para a equipe. Isso mesmo. Uhum. Só que ele tanto pode ser um exemplo positivo como negativo, né? A gente luta e trabalha aí para que a gente seja positivo, para que esses líderes sejam positivos. O Carlos está perguntando até onde insistir no líder tóxico. Fernanda, tem hora que a gente tem que ver o que esse líder quer, quais são os objetivos dele. Porque o trabalho sempre vai existir, o desenvolvimento sempre vai existir, mas ele quer. Qual é o objetivo desse líder? Onde ele quer chegar? Onde ele quer ficar nessa empresa? Às vezes ele já não tem mais perspectiva nenhuma dentro da empresa, mas ele também não quer ser mandado, ele não perde as contas, ele não quer sair. Então, por vezes, a empresa vai ter que tomar essa decisão por ele. Não é uma decisão legal, fácil, não é. Mas, às vezes, a gente tem que encerrar, porque ele... E aí que ele vai tomar atitude. Sabe aquela historinha da única vaquinha que o sertanejo tinha, lá que o agricultor tinha, né? Eu ouvi outro dia isso e é a mais pura verdade. Às vezes a gente está dando um benefício para ele, que é o benefício do crescimento. É verdade. E aí, respondendo o Carlos também, até onde insistir. Nós que somos especialistas em pessoas e gostamos de pessoas e gostamos dos desafios, a gente não desiste, viu? Não. A gente não desiste, porque pra gente, se falasse, a pessoa não tem jeito, tem que demitir, pra gente é uma derrota. A gente Exatamente. não desiste, a gente busca meios, estratégias, ferramentas, enfim, para não recuperar, mas para mudar o comportamento, mudar a direção desse líder. Aí vamos pegar a pergunta da Suelen, que ela entrou agora, como agir quando encontramos um líder tóxico? Quer responder, Fernanda? Pode responder. Então, a gente falou um pouquinho antes, né? O colaborador também tem que ter inteligência emocional. Então, a primeira coisa, a gente tem que saber, o líder ele é tóxico, ele tem uma comunicação mais agressiva, aquilo não é pessoal comigo. Eu não posso ir para casa com aquela dor, porque aquilo não é pessoal. Então, a gente tem que ter inteligência emocional para saber corresponder e responder sem reagir e tentar trabalhar outras formas, outros estilos de comunicação com esse líder para conseguir contornar essa dificuldade de desempenhar bem o trabalho. E nós temos 3 estágios que a gente consegue perceber isso, Fernanda. Tá me vendo, me ouvindo? Tô te vendo. O primeiro estágio é quando a gente percebe que a gente está, vamos dizer assim, que a gente perde a maior parte do nosso tempo tentando agradar o outro. Tudo que ele faz parece que é diretamente comigo. Entendeu? Então ele fica de cara feia, é comigo. Ele sorriu, é para mim. Ou não sorriu. Oi, não entendi. Ou não sorriu, não foi com a minha cara hoje.
Isso, a gente está o tempo todo escravizado no sentimento do outro. Então, eu quero agradar, eu quero fazer, porque caras e bocas que ele faz é para mim. Então, é quando a gente, o primeiro estágio é esse, quando a gente percebe que emocionalmente nós estamos escravizados no outro. A gente se responsabiliza o tempo todo. Então, é um primeiro sinal. Eu quero agradar o tempo todo, eu quero que ele sorria, porque eu estou achando que eu fiz alguma coisa de errado. Aí nós temos o segundo estágio. É quando eu fico com raiva de mim mesmo. Eu falo, nossa, mas que raiva! Tudo eu não consigo reagir. Eu fico com raiva, eu começo a perceber que eu quero agradar o tempo inteiro e não estou agradando. Ou seja, a nossa vida começa a viver em função dessa pessoa. Então eu levo para casa. Oi? Tudo não entendi, Fernanda. Tudo gira em torno da pessoa. A gente já não vive mais, né? Vive... Exatamente. E aí o terceiro... Oi, Nath. Obrigada, linda. A Nath também é lá do Sul. Boa sorte para você aí, viu? Uma psicóloga maravilhosa. E o terceiro estágio é quando realmente a gente se liberta, Fernanda. É quando a gente entende e percebe a necessidade que não tem nada a ver com a gente. O problema é dele. Ele não consegue se expressar. E é aquilo que você falou com muita propriedade, Fernanda. Às vezes, não é que ele não quer. É porque ele não consegue, ele não sabe, ele não recebeu um feedback, ele não foi direcionado. Ele não, na mentalidade dele, ele está fazendo o melhor. Eu já ouvi nas empresas assim, olha, não elogia funcionário não, hein? Não elogia o funcionário que ele fica ruim, hein? Fica folgado. Você não ouve isso, Fernanda? Não elogia não, senão ele vai pedir aumento. Exatamente. Fica mal acostumado. A Carla falou de comunicação, só que a gente também tem que entender que nem todo líder tóxico é aquele que é mais agressivo. A gente tem essa percepção, né? O líder tóxico é o agressivo, é o que grita. Mas o excesso de passividade também é tóxico. Então, é aquele líder que você leva uma situação, ele nem reage, não fez nada. É exposto uma situação da empresa para ele, não acontece nada. Então, a gente também não pode associar que o líder tóxico é só o agressivo. Não. O muito passivo também pode ser tóxico. Às vezes é mais reagente até a equipe se enfurece até mais com uma pessoa muito passiva, porque todo mundo quer tomar uma atitude, todo mundo vê que ele não faz nada, e tem muita gente aqui que pode imaginar essa situação, o quanto é difícil você ter um líder que não reage a nada. Às vezes é até pior do que aquele que é agressivo, do que aquele que esbraveja, que reage de alguma forma. Tá. Ó, a gente já está chegando em 1 hora de live, vai cair, porque no Instagram é só 1 hora. A gente tem 5 minutinhos, exatamente. Então, eu queria agradecer todo mundo que participou. A gente vai colocar nas nossas redes aí. Bastante gente perguntou em como fazer e o que fazer. A gente está com um projeto aí de 7 dias para ser melhor, que é um treinamento que pode ser, não é só para quem é líder, mas para quem é funcionário, pode ser para uma equipe, mas a gente está com esse projeto aí. Se alguém tiver, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, então siga lá para vocês conhecerem um pouco desse projeto. E os nossos contatos, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida depois, qualquer informação, a gente está aí para contribuir de alguma forma. Quer se despedir, Carla? Senão Obrigada. Nós vamos ficar sem falar a todo mundo. Quero agradecer Quero agradecer muito todo mundo. Muito obrigada mesmo. Quer dúvida, entre nas redes sociais, Carla Barbosa, Carla com K Barbosa, Fernanda Paciência, sempre juntos, e juntos seremos melhor. Vamos vencer essa pandemia. Muito trabalho para todo mundo. Saúde e trabalho. E aí, Fernanda, um prazer estar com você de novo, tá? Te agradeço muito. Tô aprendendo muito com você. E aí, deixar uma palavra para quem tá nos assistindo, que o mercado tá ruim, sim.
Meninas Tudo isso a gente, todas, um tudo isso a grande gente vai abraço ver no para jornal, você. mas tá travando o da Carla. Mas assim, as empresas estão contratando ainda. Eu essa semana fiz processo seletivo, então sim, coragem, não se deixem desanimar pela situação do mercado. E aí, obrigada, até a próxima e quem tiver dúvida ou qualquer coisa, chama a gente.